Sejam bem-vindos às sombras, onde as histórias não contadas ganham voz. Eu sou seu guia no Pistas do Além, e hoje mergulharemos em um abismo de luto, culpa e sussurros espectrais, nas profundezas da alma japonesa, onde o véu entre os mundos é mais tênue que a névoa matinal. A vida de Emiko era uma tela monocromática, pintada em tons de arrependimento e uma melancolia que se agarrava à sua pele como um sudário úmido. Antiga fotógrafa de renome, seus olhos, antes vorazes por luz e sombra, agora carregavam o peso de uma imagem que jamais pôde capturar e que a assombrava mais do que qualquer fantasma. 3 anos haviam se passado desde que a correnteza impiedosa do rio Katsura engolira sua irmã mais nova, Hana. Emiko, que deveria estar lá, que deveria ter segurado a mão de Hana com mais força, se viu paralisada pela memória da água turbulenta e dos gritos que se dissiparam no ar frio de outono. A culpa, um parasita cruel, aninhou-se em seu coração, roubando-lhe o sono e a paixão. Cada clique de sua câmera, antes um ato de criação, agora soava como o disparar de um gatilho apontado para sua própria alma. Para fugir do eco das grandes cidades, dos olhares de piedade, dos espelhos que refletiam apenas a sombra de quem ela fora, Emiko buscou refúgio. Seus dedos, antes ágeis em lentes e obturadores, agora traçavam linhas no mapa, buscando o ponto mais isolado, mais esquecido, mais encharcado de silêncio. Encontrou-o em Aokigahara-mura, uma vila incrustada nas montanhas de Aokigahara, onde as árvores se erguiam como sentinelas esqueléticas e a névoa beijava o chão perpetuamente. Aokigahara-mura não era apenas isolada, era antiga, de um jeito que fazia o tempo parecer uma ilusão. Ruas estreitas, pavimentadas com pedras musgosas, serpenteavam entre casas de madeira escura, suas telhas envelhecidas curvadas sob o peso de séculos de chuva. O ar, pesado e frio, trazia o cheiro pungente de terra úmida, de pinho e de uma estranha doçura floral que parecia fora de estação. Emiko alugou uma pequena casa tradicional, um kominka, isolado na orla da vila, quase abraçado pela floresta. Suas paredes de papel shoji pareciam finas demais para conter a vastidão lá fora. Ao entrar, o cheiro de mofo e cedro antigo envolveu-a e uma umidade penetrante parecia ter se instalado permanentemente dentro das paredes. Era o tipo de silêncio que gritava, um silêncio tão denso que abafava até mesmo o som de seus próprios pensamentos. Os primeiros dias foram preenchidos com a falsa promessa de paz. Emiko instalou seu equipamento de fotografia, o único elo com seu passado. Começou a caminhar pela floresta, buscando a beleza sombria, a melancolia, nas formas das árvores, nas samambaias que cobriam o chão como um tapete verde-negro. Seus dedos voltaram a se mover e os cliques da câmera ecoavam no vazio. Mas a paz era uma miragem. A estranha doçura floral que sentira na primeira vez que pisara na casa se intensificou, tornando-se o aroma de cerejeiras em plena florada, um cheiro que não deveria existir no final do outono. Uma frieza inexplicável começou a se instalar em cômodos específicos da casa, um frio que gelava os ossos mesmo quando a lareira ardia. E então, os sussurros. A princípio, Emiko os atribuía ao vento, às árvores que se agitavam lá fora, aos sons da madeira velha da casa.
Eram vozes distantes, etéreas, que pareciam chorar ou cantar uma canção de ninar melancólica. À medida que os dias se transformavam em noites longas e insones, os fenômenos se tornaram mais claros, mais insistentes. As sombras em suas fotografias pareciam mais profundas, distorcidas, e em algumas delas, uma névoa esbranquiçada e fantasmagórica se insinuava nas bordas, quase formando a silhueta de uma mulher de longos cabelos negros. Era um erro da câmera? Uma falha na lente? Emiko tentava racionalizar, mas a dúvida corroía. No espelho do banheiro, por um flash de segundo, ela via seu próprio reflexo distorcer-se, seus olhos parecendo fundos e vazios, sua pele translúcida. O terror não vinha de ver algo monstruoso, mas de ver uma versão de si mesma que parecia já morta. Os moradores da vila, espectros silenciosos em suas vidas diárias, a observavam com um misto de curiosidade e pavor. Seus sussurros se acalmavam quando Emiko passava, mas ela sentia o peso de seus olhares, as velhas admoestações em seus olhos, como se soubessem de um destino que a aguardava. Uma velha senhora, cujos dentes faltavam e cujos olhos eram como contas de obsidiana, uma vez a segurou pelo braço, seus dedos secos como galhos. "A floresta tem ouvidos, moça", ela sibilou, sua voz um raspar de folhas secas. "E os mortos têm longas, longas memórias. Cuidado para não acordá-los." A mensagem da velha mulher, um presságio, penetrou Emiko, aguçando uma premonição que já a consumia. A semente do medo havia sido plantada. O silêncio que antes atraíra Emiko para Aokigahara-mura agora se transformara em uma jaula de gelo e ecos. A doçura floral, o cheiro de sakura fora de época, impregnava não apenas a casa, mas também suas roupas, seus cabelos, parecendo emanar dela mesma. Os sussurros aumentaram, tornando-se vozes indistintas que flutuavam no ar rarefeito, a melodia de uma canção de ninar infantil que parecia vir de dentro das paredes. A frieza, antes localizada, agora permeava toda a casa, tornando cada respiração visível como uma pequena nuvem. Emiko, envolvida em cobertores pesados, sentia-se constantemente à beira de uma febre ou de um colapso. A linha entre a realidade e o pesadelo começava a se desintegrar. Ela via sombras se alongarem e dançarem nos cantos de seu olho, vultos pálidos que se desvaneciam ao serem encarados. A culpa pela morte de Hana, que antes era uma ferida aberta, agora era uma porta escancarada, um convite para algo mais. A cada manhã, ao examinar as fotos da noite anterior, o terror se aprofundava. As névoas em suas imagens não eram mais aleatórias, elas formavam padrões, contornos. Uma mulher, com seus cabelos longos e desalinhados, pendurados sobre um rosto que parecia diluído em lágrimas, mas com uma intensidade de dor que Emiko podia quase sentir. Em uma das fotos, tirada no Engawa, varanda de sua casa, a figura translúcida estava bem atrás dela, uma mão pálida estendida como se fosse tocar seu ombro. Emiko sentiu o ar sair de seus pulmões, o coração batendo descompassado. Ela não estava sozinha. A sensação de ser observada, de ser acompanhada, não era mais uma paranoia. Ao lavar a louça na pia, ela sentia um hálito gelado na nuca e o som de um choro abafado, como de uma criança, parecia vir diretamente de seus ouvidos. A sanidade de Emiko estava se desfazendo.
As noites passadas em vigília, as tentativas falhas de sono, assombradas por sonhos vívidos de uma mulher submersa, de longos cabelos flutuando como algas escuras, com olhos vazios que a fitavam de um abismo aquático. Era um terror que não gritava, mas sussurrava, um horror que não era de sangue, mas de desespero e perda. Desesperada por respostas que as lentes de sua câmera não podiam lhe dar, Emiko buscou o mais improvável dos conselheiros. Na vila, havia um homem que se mantinha ainda mais recluso que o resto. Kendi, um velho calígrafo, de mãos nodosas e olhos que haviam testemunhado gerações de névoa e mistério, vivia em uma casa isolada, perto de um tori desbotado, que marcava a entrada para um santuário há muito tempo abandonado. Seu rosto, marcado por rugas profundas como traços de pincel, carregava a sabedoria e a resignação de quem conhece segredos ancestrais. Emiko o encontrou sentado à beira de um riacho, suas mãos manuseando um pergaminho e um pincel, seus olhos fixos na água que corria. Ele a recebeu com um olhar que parecia penetrar sua alma, mas suas palavras eram poucas e hesitantes. "Você não deveria ter vindo aqui, moça", Kendi disse, sua voz um murmúrio rouco, como se viesse de outra era. "Esta terra guarda suas dores profundamente, e quando uma alma já ferida chega, elas tendem a se chamar." Emiko, entre o desespero e a fúria, implorou por ajuda. Ela descreveu os cheiros, os sons, as aparições. Kendi, após um longo silêncio, revelou fragmentos de uma lenda local que não era contada aos estrangeiros, mas que parecia se encaixar nas peças do quebra-cabeça de Emiko. Havia, há séculos, uma jovem chamada Yuki, uma donzela de beleza etérea e alma pura. Ela se apaixonou por um jovem forasteiro, um artista que prometeu levá-la para ver o mundo. Mas a promessa era uma mentira, tecida de desejo e traição. O artista, após desfrutar de sua companhia, partiu, deixando Yuki desonrada e grávida. Humilhada, enlouquecida pela dor da traição e pelo peso da desonra, Yuki se afogou no antigo poço da vila, sua criança por nascer com ela, suas longas madeixas negras enredadas na escuridão aquática. O poço, agora selado e coberto por musgo, ficava a poucos metros da casa de Emiko. Seu espírito, um yurei de puro desespero e desejo de vingança, permanecera preso àquele lugar, condenado a chorar sua dor e a atrair almas tão perdidas quanto a sua. A revelação foi um choque elétrico para Emiko. A morte de Yuki, o afogamento, a criança perdida, tudo ecoava a tragédia de Hana, a quem Emiko não pôde salvar da água. A culpa, o arrependimento, o desamparo. O Yurei de Yuki não era apenas uma entidade assustadora, era um espelho distorcido de sua própria dor. Emiko voltou para casa com um novo tipo de terror, mas também com uma estranha compreensão. Ao vasculhar sua casa, com os olhos agora abertos para o seu passado, Emiko encontrou. Escondido sob uma tábua solta no piso do quarto, havia um pequeno diário de couro desbotado, suas páginas amareladas e quebradiças. Era escrito em um japonês arcaico, mas Emiko conseguiu decifrar os caligráficos traços que narravam os últimos dias de Yuki. A dor, a traição, a agonia de uma mulher abandonada. O diário detalhava seus rituais de desespero, suas súplicas aos deuses, e o último, um lamento desesperado de um amor perdido e uma vida roubada, gravado na escuridão do poço. Emiko sentiu a presença de Yuki ao seu lado enquanto lia, o cheiro de cerejeiras florescendo intensamente, o ar gelado cortando a pele.
As manifestações, agora, eram abertamente aterrorizantes. A figura de Yuki era mais nítida, translúcida, mas com seus olhos vazios, como 2 buracos negros no rosto pálido. Emiko havia parada à beira do Engawa, seus cabelos escorrendo água, como se tivesse acabado de sair do poço. Ela ouvia o choro, não mais distante, mais próximo, como se a alma atormentada de Yuki estivesse presa em sua garganta. Uma noite, Emiko foi acordada por um barulho insistente. Era o som de um balde sendo arrastado e solto, seguido por um splash distante. O poço. Ela se levantou, seus pés descalços tocando o chão gelado, e seguiu o som como se estivesse em transe. Chegando perto da clareira onde Kenji havia dito que o poço estava, ela viu uma figura pálida, quase luminosa, debruçada sobre a borda escura. Era Yuki. Seus longos cabelos negros pendiam para dentro da escuridão, e a melodia de uma canção de ninar quebrou o silêncio da noite. Emiko sentiu uma atração irresistível pelo poço, uma urgência de se aproximar, de olhar para a escuridão. O Yurei de Yuki se virou, seus olhos vazios se encontrando com os de Emiko. Um sussurro ecoou, não na audição de Emiko, mas diretamente em sua mente. Ela está lá embaixo. Venha, venha se juntar a nós. A voz de Yuki, a voz de sua irmã Hana, mescladas em um coro de tormento. Emiko caiu de joelhos, o terror de perder-se nela mesma sobrepujando o desejo mórbido. As fotografias de Emiko se tornaram um testemunho do terror. Em algumas delas, a imagem de Yuki era tão clara quanto a de Emiko, suas figuras sobrepostas, como se o espírito estivesse tentando se fundir com a viva. Emiko via seu próprio rosto se distorcer nas lentes, sua pele se tornando translúcida, seus lábios se tornando azuis. Ela estava se transformando ou sendo absorvida? Kenji, ao ser visitado novamente, apenas balançou a cabeça. Ela se alimenta da dor, moça. Você é um banquete para ela. Sua culpa, seu luto, é o que aprende a você. Ele deu a Emiko um pequeno omamori, um talismã de proteção, mas seus olhos mostravam pouca esperança. A única forma de se libertar é aceitar, não a ela, mas a si mesma. Mas nem todos são capazes. Emiko tentou diversas pistas falsas em sua mente. Seria a umidade excessiva que causava os cheiros e as sombras? A velhice da casa? Os rangidos da madeira? Ela chegou a cogitar que a solidão e o luto a estavam levando à loucura, que tudo era uma projeção de sua mente quebrada. Mas o poço, o diário, os olhares dos moradores da vila, as fotos, a evidência era inegável. Não era loucura, era algo real e estava ficando cada vez mais forte. O Yurei de Yuki não queria apenas assustá-la, queria possuí-la, substituir sua existência pela dela, talvez buscando através de Emiko a vingança que não conseguiu em vida, ou talvez apenas querendo uma companheira para sua agonia eterna. O terror não era apenas externo, era um espelho da sua alma atormentada. A última noite chegou com uma tempestade implacável. O vento uivava como um lamento ancestral, batendo nas portas de papel da casa de Emiko. A chuva chicoteava as janelas, e o cheiro de cerejeiras em flor era tão opressor que sufocava o ar. A frieza era insuportável, fazendo com que o corpo de Emiko tremesse incontrolavelmente, não apenas de frio, mas de pavor. A vela que ela havia acendido para iluminar a escuridão tremeluzia violentamente, ameaçando se apagar a cada rajada de vento.
Ela estava de pé no meio da sala principal, o diário de Yuki apertado contra o peito, quando o som começou. Não era um sussurro, mas um lamento estridente que vinha de todas as direções, um choro que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. Então, ela apareceu, não como uma sombra ou uma névoa, mas como uma presença corpórea, embora translúcida e pálida. Yuki. Seus cabelos negros, longos e molhados, escorriam sobre um rosto branco como a porcelana. Seus olhos eram poços vazios de escuridão que pareciam sugar toda a luz da sala. Sua kimono de seda branca, outrora pura, agora era manchada de terra e umidade, como se tivesse sido arrancada do túmulo. Ela flutuou em direção a Emiko, seus passos silenciosos, como se seus pés não tocassem o chão. A mão estendida de Yuki, pálida e translúcida, parecia convidar e ameaçar ao mesmo tempo. Você me entende, não entende? A voz de Yuki ecoou, não em um som, mas na mente de Emiko. Uma dor cortante, um desespero milenar. A culpa, a perda, o afogamento. Eu sinto seu luto, sua dor é a mesma que a minha. Venha, deixe-me abraçá-la. Juntos faremos com que eles paguem. Juntos sentiremos a paz do esquecimento aquático. A voz de Yuki se tornou a de Hana, doce e infantil, chamando seu nome. Emiko Nei-chan, venha, estou tão sozinha. A cada palavra, a frieza aumentava, a dor no peito de Emiko se intensificava, a culpa a sufocava. Ela sentiu seus próprios membros ficarem pesados, o chão girando. O Yurei de Yuki estava a poucos centímetros dela, seu cheiro de flor de cerejeira e podridão penetrando Emiko. A mão pálida de Yuki se estendeu, prestes a tocar o rosto de Emiko. Era o ápice, a junção inevitável. Emiko fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto, não mais de medo, mas de uma profunda, esgotante tristeza. Ela não queria se juntar a Yuki, não queria se tornar aquela dor errante, mas sua própria culpa, seu próprio luto a atraíam para o abismo. Em um ato desesperado, Emiko abriu um diário de Yuki e o estendeu em direção ao espírito. Não somos iguais, ela sussurrou, sua voz trêmula, mas firme. Eu falhei com minha irmã, mas não me tornarei a vingança dela. Sua dor é sua, minha dor é minha. Você merece descanso, Yuki, não a dor de outros. Por um momento, os olhos vazios de Yuki pareceram se contrair. Um vislumbre de algo que poderia ser tristeza ou fúria. O lamento aumentou e a casa tremeu. O ar se tornou denso, quase impossível de respirar. O Yurei de Yuki se materializou mais densamente, seus traços mais definidos, sua beleza fantasmagórica mais assustadora. A mão pálida, que estava a centímetros do rosto de Emiko, parou. Não era um confronto de poder, mas de almas. A energia que emanava de Yuki era pura desesperança, um abismo de desespero que Emiko, embora ferida, se recusava a abraçar completamente. Então, tão subitamente quanto surgiu, Yuki começou a se desvanecer. Não com um grito, mas com um longo, agonizante suspiro que parecia extrair todo o ar do cômodo. Seus contornos se tornaram mais tênues, a cor de seu kimono se desfez em fumaça. Os olhos vazios se tornaram um nevoeiro, e em questão de segundos, ela não estava mais lá.
A frieza na sala permaneceu, mas a pressão opressiva, o cheiro de cerejeira e o choro desapareceram. O silêncio, antes pesado, agora era apenas silêncio. Emiko caiu de joelhos, o diário de Yuki ainda em suas mãos, suas pernas fraquejando. Ela havia sobrevivido, mas não havia vitória, apenas uma exaustão profunda e a terrível certeza de que algo havia mudado nela para sempre. Ela havia olhado para o abismo e o abismo havia olhado de volta. Emiko deixou a Aokigahara-mura dias depois, sem um adeus. A vila, com suas casas musgosas e seus segredos sussurrantes, parecia ainda mais distante. Ela voltou para a cidade, para a luz, para a vida. Mas a Emiko que retornou não era a mesma que partiu. O fantasma de Yuki, embora não mais presente, havia deixado sua marca. A frieza ocasional, o cheiro de cerejeira em pleno inverno, o eco de um choro distante que só ela podia ouvir, eram lembretes constantes. Sua fotografia, antes focada na melancolia de seu próprio passado, agora capturava nuances que poucos podiam ver, sombras mais profundas, a luz que se dobra de formas estranhas, a solidão intrínseca das coisas. Ela havia se tornado uma ponte, uma observadora do véu. A culpa por Hana ainda a assombrava, mas não era mais a mesma culpa cega. Era uma culpa tingida pela compreensão de que a dor, às vezes, é uma entidade viva, buscando um lugar para se ancorar. Então, tão subitamente quanto surgiu, Yuki começou a se desvanecer. Não com um grito, mas com um longo, agonizante suspiro que parecia extrair todo o ar do cômodo. Seus contornos se tornaram mais tênues, a cor de seu kimono se desfez em fumaça. Os olhos vazios se tornaram um nevoeiro e, em questão de segundos, ela não estava mais lá. A frieza na sala permaneceu, mas a pressão opressiva, o cheiro de cerejeira e o choro desapareceram. O silêncio, antes pesado, agora era apenas silêncio. Emiko caiu de joelhos, o diário de Yuki ainda em suas mãos, suas pernas fraquejando. Ela havia sobrevivido, mas não havia vitória, apenas uma exaustão profunda e a terrível certeza de que algo havia mudado nela para sempre. Ela havia olhado para o abismo e o abismo havia olhado de volta. Emiko deixou a Aokigahara-mura dias depois, sem um adeus. A vila, com suas casas musgosas e seus segredos sussurrantes, parecia ainda mais distante. Ela voltou para a cidade, para a luz, para a vida. Mas a Emiko que retornou não era a mesma que partiu. O fantasma de Yuki, embora não mais presente, havia deixado sua marca. A frieza ocasional, o cheiro de cerejeira em pleno inverno, o eco de um choro distante que só ela podia ouvir, eram lembretes constantes. Sua fotografia, antes focada na melancolia de seu próprio passado, agora capturava nuances que poucos podiam ver. Sombras mais profundas, a luz que se dobrava de formas estranhas, a solidão intrínseca das coisas. Ela havia se tornado uma ponte, uma observadora do véu. A culpa por Hana ainda a assombrava, mas não era mais a mesma culpa cega. Era uma culpa tingida pela compreensão de que a dor, às vezes, é uma entidade viva, buscando um lugar para se ancorar. Ela nunca mais procurou por fantasmas, mas eles pareciam encontrá-la, atraídos pela quietude em seus olhos, pelo conhecimento que residia em sua alma. E assim,
Emiko continuou sua vida, uma vida onde o mundo dos vivos e o mundo dos mortos pareciam se entrelaçar, onde a beleza e o terror se tornavam um. Ela era a testemunha, o farol, e às vezes, na escuridão, ela jurava ouvir um sussurro distante, não de raiva, mas de um reconhecimento mútuo, de duas almas que haviam compreendido a profundidade da perda. E lembrem-se, quando apagarem as luzes, nem todos os sussurros vêm do vento. Até a próxima pista.